Olá, Petrópolis. Boa tarde, Petrópolis. Boa tarde, telespectadores da rede Petrópolis Televisão. Olá, amigo internauta que nos acompanha por todos os cantos deste planeta azul. Está começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural que tenta levar aos telespectadores uma mensagem de cultura, de conhecimento, enfim, de curiosidades da nossa história, do nosso dia a dia, da política, da vida em sociedade. Nosso programa é transmitido ao vivo, sempre às quintas-feiras, pelo canal 10 da Tech Cable, Rede Petrópolis de televisão, a partir de 18 horas. Nossas reprises sempre aos domingos, a partir de 9 horas da manhã. Você também poderá assistir pelo Facebook, ao vivo, em tempo real, pelo aplicativo da RPT Play. Basta que você baixe o app pelo Play Store do seu celular e você poderá nos assistir em qualquer canto deste planeta. Nossa programação também está no YouTube. Para acessar, basta que você digite o nome do nosso programa Dossiê História no campo próprio. Ao abrir a página, clique na logomarca e você terá acesso às nossas reprises em ordem cronológica. 5 anos de programação com os mais variados temas direcionados à pesquisa ou entretenimento do internauta. Programa ao vivo hoje, dia 21 de junho de 2018. Antes de começar o nosso primeiro quadro, para conhecimento do nosso telespectador, nós temos uma notícia e, ao mesmo tempo, uma informação de utilidade pública para que o nosso telespectador atente para um detalhe de uma mudança que está sendo feita a partir da TV analógica, que nos pegou praticamente de surpresa, somente os técnicos aqui estavam sabendo disso. Na realidade, é a faixa cujo nome chama-se 700 MHz para os microfones. Então, nós vamos aqui solicitar a presença do nosso diretor, o Júnior. Boa tarde, Júnior. Tudo bem? Boa tarde, Presto. Satisfação grande. Boa tarde, você de casa. O Júnior tem uma informação importante para nos passar sobre a utilização e a não utilização de determinados microfones. Daqui para frente já há um agendamento, o governo mudou todo o critério que havia. Então, Júnior, eu gostaria que você explicasse essa faixa que hoje de microfone não está podendo ser usada. Vou tentar ser bem claro e tentar explicar para você de casa o que está acontecendo, né? A TV analógica, ela ocupava essa faixa de 700 MHz, que ela vai de 698 MHz até 806, e ela sempre ocupou essa faixa. As empresas de microfone sem fio, como esse aqui, elas identificaram lacunas não utilizáveis nessa faixa, que a TV não usava. Tinha umas brechas. Sim. Então, elas encaixaram esses equipamentos nessas lacunas, né? E utilizavam normalmente os microfones, tudo tranquilo. Com o desligamento da TV analógica, o que aconteceu? As empresas de telefonia, essa faixa ela é agora de propriedade das empresas de telefonia para uso do 4G. Que é o Wi-Fi do celular. Isso. E o 4G usa a faixa inteira. Sim. Você pode perceber que o seu 4G está cada vez mais pegando cada vez mais pontos, porque a telefonia tem usado agora essa faixa. Isso está, aos poucos, cada vez crescendo mais. Sim. E as TVs analógicas também estão sendo desligadas aos poucos. Então, isso começou a ser desligada em fevereiro de 2016, né? E até o final desse ano vão estar totalmente desligadas. Para o interior do estado do Rio de Janeiro, está agendado para novembro desse ano. Sim. E o que implica isso? Os microfones que trabalhem nessa faixa... que seria a faixa de 698 a 806 MHz. Eles podem ter mau funcionamento, interferências e até não funcionarem, simplesmente parar de funcionar. Mas, de qualquer forma, se você considerar, o meu tenho e funciona, mas, de qualquer forma, é ilegal o uso de qualquer aparelho dentro dessa faixa, porque é de propriedade das empresas de telefonia. Perfeito. Então, o que a gente percebe, assim, igrejas, né? Quantas igrejas tem na cidade que
possui essas empresas com auditórios, e até, né, aqui mesmo na televisão, eu tenho alguns microfones que estão nessa faixa que já começou a dar umas interferências, já estou parando com o uso deles. A gente precisa se atentar na compra de novos equipamentos se estão fora dessa faixa. Porque há uma tendência do comércio a baixar o preço para poder vender os estoques de microfones que já estão já estão proibidos, que estão ilegais. Então, se você for comprar algum microfone sem fio, se você com a sua empresa, ou seja, que órgão for, se atentar na faixa desse megahertz. Se tiver dentro de 698 a 806, é ilegal o uso desse equipamento. E pessoas, como você citou, né, algumas empresas querendo se livrar de estoques, botam em promoções e vendem, e se isso não vai funcionar na frente... Então tem que tomar muito cuidado. Agora, o que você aconselha fora dessa faixa para substituir os antigos, esses microfones que estejam nessa faixa aqui nomeada de 700 MHz, dentro desse limite que você citou? O que você aconselha? Quem está na faixa? Quem está na faixa, trocar por microfones. Uma vez, há pouco tempo, uma pessoa me perguntou, olha, eu posso mandar para o fabricante, ele alterar, reconfigurar? Não tem como reconfigurar, não tem como substituir isso. Agora, comprando um novo. Comprando um novo. E o novo deve comprar em que faixa? Agora? Acima de 806. Acima de 806 ou abaixo de 698? Outra coisa interessante a pensar também. Isso é uma norma brasileira. Uhum. Então, muita gente também, vou lá para o exterior, vou comprar um equipamento novo, vou trazer para cá, mas não deve estar dentro, né? Deve atentar para esse detalhe da faixa. Da faixa. Então, anotem aí. Anotem aí. Não comprar microfones que estejam na faixa de 698 MHz até 806. Pode comprar acima de 806 ou abaixo de 698. E se estiver fora da faixa, legal o uso. E não só microfones, tá? Qualquer aparelho que use essas frequências é proibido o uso. Então tá bom. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço para você. Prazer de estar aqui trazendo essa informação para você de casa. Uma honra aqui recebê-lo aqui. Okay. Grande abraço. Muito bem, meus amigos, então vamos continuar o nosso programa. Como eu falei, hoje, dia 21 de julho de 2008, então o nosso primeiro quadro é o dia 21 de junho na história, e eu vou pedir a vinheta. Dia 21 de junho é o 172º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 193 dias para acabar o ano e a história desse ano está passando muito rápido. É o dia do solstício de junho, quando começa o verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul. É o dia mais longo e a noite mais curta no hemisfério norte, e o dia mais curto e a noite mais longa no hemisfério sul, onde nós estamos. Solstício significa, do latim, expressão sol que não se mexe. É o momento em que o Sol, durante seu movimento na esfera celeste, atinge a maior declinação em latitude. Então, ele fica mais ou menos assim, caído. E aí ele pega uma faixa de Sol numa parte do planeta e na outra menos faixa de Sol. Medida a partir da linha do Equador. Ocorrem 2 vezes por ano, dezembro e junho. Dia e hora exatos variam de um ano para o outro. No verão é o dia mais longo e no inverno a noite mais longa. É o caso nosso aqui, que nós estamos no inverno, teremos hoje a noite mais longa do ano. Muito bem, então vamos ao dia 21 de junho na história. 21 de junho de 1505, Júlio II era um papa. Requer 200 guardas mercenários suíços para a defesa dos estados pontificados. As tropas chegam em 22 de janeiro de 1506, data esta atribuída à criação da Guarda Suíça. A Guarda Suíça, como todos sabem, no Vaticano, é uma guarda de tradição que vem
daquela época de 1505, no dia 21 de junho, quando então o Papa requer a convocação desses mercenários suíços, e por tradição sempre são os suíços que fazem essa guarda do pontífice. Então temos aqui 1640, agora 21 de junho de 1640, chega de Lisboa, à Bahia, a esquadra que trazia o Marquês de Montalvão. Montalvão foi o primeiro vice-rei nomeado para o Brasil. Engraçado, muita gente fala que o Brasil é colônia, etc., mas desde 1640 que o Brasil deixou de ser uma colônia para ser um vice-reinado. E depois, mais adiante, antes tínhamos sido governadoria geral, já não era mais uma colônia, que nós tínhamos governadores gerais. Antes disso ainda tínhamos as capitanias hereditárias, que também não era uma colônia, foi um loteamento que o rei fez a nobres para que eles explorassem e desenvolvessem a região. Então o Brasil, historicamente, ele nunca foi uma colônia, nem Portugal teve a intenção de fazer uma colônia. Portugal tinha aqui objetivos de ocupar a terra e transformar isso aqui numa civilização. Então, muito cuidado quando o pessoal da esquerda denota certas circunstâncias da história do Brasil que não corresponde à verdade. Agora, 1662, essa é uma história interessantíssima. Padre Antônio Vieira, dia 21 de junho de 1662, Padre Antônio Vieira é intimado a depor perante o Tribunal da Inquisição, dando origem à resposta após 25 capítulos da acusação instituída contra ele. Padre Antônio Vieira é uma das figuras mais influentes e uma das grandes personagens do século XVII, principalmente em política e oratória. E ele ainda, que era um padre jesuíta, exerceu uma função de diplomata na França e nos Países Baixos. Ele foi chefe de 2 missões diplomáticas na corte de Luís XIV, em Haia, e em Haia também, pelo Reino de Portugal. Ele representava o rei Dom João IV no reinado dele, tendo grande atuação, participando de debates ferrenhos em Haia por um acordo de paz definitivo e pela devolução dos territórios portugueses conquistados por holandeses lá no Nordeste. Debates se intensificaram a partir do avanço da insurreição pernambucana, porque até então aquele domínio holandês lá em Pernambuco estava assim, no marasmo, estava tudo muito bem. Os espanhóis, que até 1640 dominavam a política de Portugal por causa do Reino Unido, né, entre Portugal e Espanha, e o rei era o rei da Espanha, e o rei da Espanha tinha certos interesses com os holandeses, mas a partir de 1640, quando assume então o rei português Dom João IV, o que ocorre? A insurreição pernambucana ficou mais violenta, mais agitada, e os nativistas, que eram portugueses, se juntaram aos índios e aos negros, nativistas também, e fizeram essa insurreição pernambucana, que foi, vamos dizer assim, a revolta contra os holandeses, até final expulsão dos holandeses na Segunda Batalha de Guararapes. Bom, então, voltando aqui ao nosso tema, a revolta de nativistas e portugueses em Pernambuco devolve ao campo da diplomacia, porque aí, com a insurreição pernambucana, o que ocorre? Portugal se agita novamente para fazer um acordo com a Holanda, em função da insurreição. E queria de volta o território de Angola, que tinha sido dominado pelos holandeses, e outros territórios no Oriente, na Ásia, e acabou negociando também. Pernambuco não foi objeto de negociação, né? Nós ganhamos Pernambuco na guerra mesmo, na batalha. Mas depois houve também um acordo, uma indenização aos holandeses, numa rodada mais à frente. Então, isso foi muito importante porque trouxe para a diplomacia
esse conflito surgido lá em Pernambuco. E o padre Antônio Vieira, que era um homem que emprestou a sua inteligência ao Reino de Portugal, se vê posteriormente, 20 anos depois, né, em 1665, ele foi, padre Antônio Vieira, encarcerado pela Inquisição, acusado de proposições heréticas, temerárias, malsoantes e também escandalosas, segundo o que consta no processo inquisitório do padre Antônio Vieira. Na realidade, o que deu causa ou pretexto ao processo inquisitório do padre Vieira foi a carta Esperanças de Portugal, Quinto Império do Mundo, de 1659, cujo assunto é a ressurreição de Dom João IV. Vieira escreveu no caminho de Belém do Pará. Ele tinha acabado de vir da ilha de Marajó, retornando de uma expedição missionária junto aos índios Nhengaíbas do Marajó. Havia um certo silogismo na carta que fora interpretado pelo Santo Ofício como herético na corte de Afonso V, porque ele era um protegido de Dom João IV. Mas, com o falecimento de Dom João IV, assume Afonso V e aí a política muda. E Afonso V traz a Inquisição portuguesa sob seu próprio controle, utilizando, inclusive, a Inquisição para a exploração financeira de judeus, de novos cristãos que haviam em Portugal, que eram judeus que se converteram ao cristianismo forçosamente, e ele procurava explorar esses judeus pedindo dinheiro, enfim, havia todo um processo nesse sentido. Então, essa aí é a história que acabou bem para o padre Antônio Vieira, porque ele respondeu, foi condenado e posteriormente perdoado. E ele praticamente viveu todo aquele século, ele nasce em 1607, morre em 1690 e poucos. Então, ele praticamente conheceu toda a história do século XVII. E os escritos do padre Antônio Vieira são muito importantes para nós, quem puder pesquisar, estudar o padre Antônio Vieira, que é objeto, inclusive, de teses de doutorado, de mestrado, e tem coisas muito interessantes na internet sobre o padre Antônio Vieira. Bom, ainda no dia 21 de junho de 1940, a Segunda Guerra Mundial, a França capitula diante da Alemanha. Em 1963, é eleito o Papa Paulo VI. Em 1970, a seleção brasileira conquista no México o tricampeonato mundial. E assim, então, encerramos esse quadro, o dia 21 de junho, na história. Vamos ver agora o nosso jornalismo dossiê História. Vinheta, por favor. Uma notícia interessante e curiosa. O professor Jeff Kennedy, esse Kennedy é Q-E-N-E-D mudo. Jeff, com 2 Fs, Kennedy Barbosa, de 62 anos de idade, professor de matemática, ganha uma indenização de R$5.000 de aluna indisciplinada. Olha só que curioso isso. Que o denunciou por trocá-la de lugar em uma aula de matemática ministrada por ele. A aluna conversava com uma colega durante a explicação do conteúdo, atrapalhando o trabalho do professor. Depois de pedir por 3 vezes para que a aluna cessasse com a conversa paralela, na 4ª tentativa pediu que a menina trocasse de lugar. E a aluna, ofendida, começou a atacar verbalmente o professor na sala de aula, o ameaçando com processo na justiça. O professor, então, depois que isso foi levado à diretora e que a mãe veio ao colégio e que tentou agredir o professor com palavras e foram ríspidos com ele, o professor, acuado, acabou pedindo desculpas à aluna e à mãe da mesma. Mas, mesmo assim, elas ingressaram na justiça. Bom, o resultado. Na justiça, numa ação que foi movida contra ele, e, naturalmente, ele deve ter entrado com um pedido contraposto, né?
pedindo também uma sentença contra a aluna, a autoridade judicial reconheceu a autoridade do docente, uma vez que o professor, segundo consta na sentença, não havia extrapolado seu exercício de autoridade, prezando pela boa convivência em sala de aula. Então, meus amigos, isso aí é mais um exemplo do que está acontecendo, dos excessos e dos abusos e da falta de respeito que ocorre hoje em sala de aula com a agressão direta a professores. Nós temos que prestigiar o professor, porque é através dele que ele é o grande condutor da cultura, do conhecimento e da sabedoria. Em um segundo e último assunto, a tragédia revela que os movimentos sociais são verdadeiras milícias. A tragédia do Largo do Paissandu, lembra daquele prédio que pegou fogo lá em São Paulo? Revela que movimentos sociais funcionam como verdadeiras milícias, onde um pequeno grupo explora financeira e politicamente um imenso número de incautos obrigados a pagar uma taxa para que tenham um lugar para dormir. A ocupação do edifício que desabou era comandada pelo movimento de luta social por moradia, chamado MLSM, que cobrava até R$ 400 de taxa de ocupação de sua vasta clientela. Mesma forma de atuar tem o MST e o MTST. Há quem diga que não são movimentos sociais na verdade, e sim movimentos de exploração social. Noutras palavras, milícias organizadas para tirar proveito financeiro sobre miseráveis. Esse Guilherme Boulos, que nós mostramos aí, que é candidato a presidente pelo PSOL, e ainda o agitador ativista do MST, João Pedro Stedley. Estavam lá. São as figuras que dominam essa exploração de pessoas carentes, ignorantes, e que os seguem cegamente. Muito bem, meus amigos, então vamos agora ao nosso tema de fundo. Hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante, globalismo e globalização. Você sabe qual é a diferença entre globalismo e globalização? O que significa um e o que significa o outro? Para falar sobre isso, eu convidei o historiador militar Fábio Verícius. Ele é membro do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. Boa noite, Fábio Verícius, uma honra, prazer grande em falar com você, em tê-lo aqui. Mais uma vez, você que já é uma figura cativa e permanente do nosso programa, vamos hoje falar, é o grande desafio hoje a você, falar sobre globalismo e globalização. Boa noite, Prisco, boa noite, telespectadores. É uma honra estar aqui, é uma honra ser cativo do seu programa, é sinal que estou fazendo algo de bom, né? Alguém gosta, então que bom. É um assunto... Da audiência, da Ibope aqui. Que bom, que ótimo. Sinal que o assunto é interessante, que pessoas estão interessadas nesse tipo de assunto, né? É verdade. Bastante. E é um assunto apaixonante, a questão do globalismo e da globalização. Mas antes eu queria mudar só um pouquinho o tema, porque da notícia que você deu a respeito do professor, na minha época isso era impensável. Na época em que eu fui aluno, eu tenho 55 anos de idade, não sou tão velho assim, e eu fui aluno de colégio público, fui aluno de colégio particular, eu fui aluno aqui em Petrópolis do CENIP, que era um colégio público, fui aluno aqui em Petrópolis do Casalberto Werneck, com colégio particular, fui aluno de colégios da igreja, o São José La Salle, do interior de Minas Gerais, um internato em Machado, Minas Gerais. Era impensável um aluno sequer levantar a voz para o professor. Impensável. Quanto menos bater boca com ele. Isso não aconteceria em hipótese alguma. E se o aluno fizesse, a própria família iria resolver o problema, colocando o aluno no seu devido lugar. Como também era impensável que um professor fizesse doutrinação, seja ela qual for, dentro de sala de aula. Nós temos aí dois parâmetros que temos que verificar e que acertar na nossa falta de educação, falta de ensino, não é? É verdade. Bom, mas voltando aqui ao nosso tema, muito obrigado pela observação que você fez, que vem
inclusive a ilustrar a matéria que eu tentei colocar hoje para o nosso telespectador. Eu gostaria, Fábio, que você colocasse a princípio a diferenciação ou a diferença entre um conceito de globalismo e de globalização que muita gente confunde. Muita gente, quando quer falar da globalização, acaba se reportando a globalismo e vice-versa. Mas são situações completamente diferentes, são conceitos completamente diferentes. Gostaria que você definisse isso. Aliás, por isso que essa questão da conceituação, ela é extremamente importante hoje, porque nos últimos 30 anos, principalmente nos últimos 25 anos, que foram anos de domínio de pensamentos muito notados de esquerda no Ocidente inteiro, não só aqui no Brasil, mas na Europa Ocidental, nos Estados Unidos da América, na América do Norte inteira, tudo foi muito relativizado. Os conceitos foram muito relativizados, as ideias foram muito relativizadas. O que aconteceu com o professor é um exemplo disso. A globalização é um amálgama, uma unificação de grupos sociais, podem ser nações ou não, com um objetivo prático. Vamos dar um exemplo claro, o Mercosul. O Mercosul é um exemplo de globalização. 4 nações, Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, se uniram no final dos anos 70, começo dos anos 80, com um objetivo prático, aduaneiro, fazer comércios tirando os impostos, para facilitar que esse comércio seja feito. Isso é um processo de globalização. O globalismo é um advento cultural, é uma coisa muito moderna, como é que a gente vai explicar isso de uma forma muito simples? Ele perpassa as culturas. O globalismo, ele quer substituir culturas por um amálgama cultural que fosse um grande caldeirão cultural, mas diferente do que aconteceu no Brasil. A ideia do globalismo é, se uma sociedade não se adapta àquilo que estou mandando quero, eu troco o modelo cultural dessa sociedade. O que está acontecendo na Europa hoje. A Europa, um continente eminentemente ocidental, balizado por valores helênicos, gregos, de democracia, de indivíduo, de liberdade, e depois por valores cristãos, recebeu, e de forma orquestrada, não foi apenas de forma natural, uma imensa leva de imigração de um grupo, digamos, diferente, de uma cultura diferente, pessoas, muitas delas procurando fugir de situações adversas, mas que mexeram profundamente com a ideia cultural europeia e ainda continuam mexendo. E daí vai sair alguma coisa, e nós já sabemos que não é algo exatamente de bom. Vou dar um exemplo muito prático que o historiador de longo curso conhece. Quando o Alexandre o Grande tomou o Egito, para lá foram 1.500.000 gregos. Muito bem, você vai dizer, os gregos eram uma grande civilização da antiguidade. Os egípcios sempre foram uma imensa civilização da antiguidade. A mistura de ambos deve dar alguma coisa maravilhosa. Não deu. Não deu. O Egito, na verdade, acabou não se tornando nem pró-helênico e nem pró-egípcio, e houve uma degeneração da cultura no Egito. A mesma coisa hoje acontece na Europa. Há uma tentativa de substituição de um modelo civilizacional nos países europeus por um amálgama com um outro modelo civilizacional que é incompatível. Não vai dar certo, não tem como dar certo. Não é que as pessoas são ruins, que as pessoas não se entendam, não é isso. O modelo civilizacional não é compatível. Não houve tempo para adaptação. Nós vivemos em parâmetros diferentes, nós vivemos em momentos diferentes, falando de culturas. Não significa que um seja melhor do que o outro, não significa que um seja superior ao outro. Eles apenas são incompatíveis. Não dá para substituir um processo civilizacional por outro. E é isso que fala o globalismo. É um amálgama. É muito bonito quando o sushi vem na sua casa. O complicado é quando se o japonês chegasse na sua casa e exigisse que você se tornasse budista. Não é o que acontece, claro, mas é um exemplo grosseiro que eu estou dando. Entendi. Quer dizer, então, na realidade, o globalismo ele é um poder hegemônico por trás de uma vestimenta
De cultura. Exatamente. É o poder hegemônico normalmente ideologizado, normalmente dogmático. Normalmente ele vem de um grupo que se acredita iluminado e que acredita que tem nas mãos o destino manifesto. Vou dar um exemplo claro e prático, sem papa na língua. Quando Fernando Henrique Cardoso assumiu o poder no começo dos anos 90, 1994, 95, ele disse: meu projeto é de 25 anos. Meu projeto é de mudar o brasileiro, não é de mudar o Brasil, é de mudar o brasileiro. Se você pegar 8 anos do Fernando Henrique, mais 8 anos do Lula, mais os possíveis 8 anos da Dilma, daria 24 anos. Era mais ou menos isso. Se nós imaginarmos o Brasil hoje, em 2018, e olharmos para trás, olharmos o Brasil em 1980, em 1982, que foi o momento da redemocratização, nitidamente você percebe que nós andamos para trás, nós não andamos para frente. Aliás, eu sou filho dessa geração, eu nasci em 62. Em 1982 eu tinha 20 anos de idade, nós queríamos a redemocratização, mas nós queríamos a redemocratização com toda a organização que havia no regime militar, com todo o desenvolvimento que havia no regime militar. E nós tivemos a redemocratização, mas não tivemos nenhum controle, nenhuma ordem, o que houve foi uma tremenda desordem. Bom, então, o que nós podemos depender disso, há, por exemplo, uma passagem interessante no Império Romano. Isso que você estava falando de absorver a cultura, no Império Romano, interessante, na primeira fase, ou na fase clássica do Império Romano, praticamente predominava a cultura romana. Com a vinda de escravos gregos, né, porque a Grécia foi até o ano, vamos dizer, 100 a.C., ou 200 a.C., não estou bem lembrado da data, você, como especialista neste assunto aí, pode até, você é especialista em Grécia clássica e Roma clássica. Então, até um determinado momento, a Grécia ainda existia, e Roma dominou a Grécia, e transformou toda aquela nobreza e aqueles intelectuais todos em escravos. E o que os romanos fizeram inteligentemente? Importaram essas mentes brilhantes para que educassem os seus filhos, para que dessem aula, que ministrassem aula nas escolas. Então, foi uma importação positiva de uma cultura do escravizado, quer dizer, a cultura do escravizado passa a dominar aquele senhor do escravo. Culturalmente. E assim Roma passa pelo período clássico, o período já da era cristã, e em determinado momento ele começa a absorver também culturas bárbaras. Lá na frente, quando ele vai de encontro à Floresta Negra e aquelas regiões germânicas e os povos germânicos, até que ele começa a se desintegrar, talvez por essas culturas não clássicas, culturas bárbaras que foram se introduzindo na cultura romana. Você vê vamos fazer algum paralelo aí nisso? Vamos fazer um paralelo a respeito do Império Romano com o Brasil. Com o Brasil na época colonial, vamos dar esse nome, época colonial, antes da independência, e com o Brasil imperial. No caso dos romanos, não houve uma captura, não houve uma invasão da Grécia. As cidades gregas, elas foram incorporadas ao Império Romano por volta do ano 150, por volta do ano 160, e muitas famílias gregas se mudaram e outras pessoas foram levadas para a Grécia. A ideia de escravo não cai bem, eram mais como se fosse um empregado de luxo. Por exemplo, Políbio, o grande historiador Políbio, ele foi levado para Roma e viveu na família Catão, que era uma família muito importante na época, e lá desenvolveu todo o seu trabalho. Houve um amálgama da sociedade grega com a sociedade romana, mas a sociedade romana já era muito helenizada. Roma sempre foi um misto entre três sociedades, os sabinos, os etruscos e os helênicos. A mesma coisa aconteceu depois com o Império, a respeito da chegada dos ditos bárbaros. Esses bárbaros que chegavam já estavam cristianizados.
Não eram bárbaros pagãos, já eram bárbaros cristãos. Já estavam cristianizados, já estavam imbuídos de cultura grega, inclusive. A queda do império, ela se dá mais por um motivo climático, uma pequena glacial que nós passamos, e estamos chegando perto de outra agora, do que basicamente pelas invasões bárbaras. As invasões bárbaras aconteceram por causa desse problema climático. Aqui no Brasil, trazendo para nós, aconteceu a mesma coisa. Portugueses civilizaram indígenas, trouxeram os negros africanos, que adotaram a mesma cultura, com um sincretismo religioso, e nós criamos uma civilização chamada Brasil. Sempre tivemos a ideia de incluir as pessoas, os grupos. Quando Rondon sai em direção ao norte para fazer sua linha de telégrafo, a ideia dele, até porque Rondon era um positivista, era incluir, morrer se preciso for, matar nunca. E traz para dentro da sociedade brasileira todas aquelas tribos indígenas, todos aqueles grupos indígenas que ele encontrava pelo caminho. Bom, nós somos um povo inclusivo, sempre fomos. Nós nunca, mesmo na época da escravidão, nós jamais fomos um povo excludente. Havia uma quantidade muito grande de negros e mulatos libertos no Brasil, mesmo na época da escravidão. Nós sabemos hoje que grande parte dos compradores e vendedores de escravos no mercado do Rio de Janeiro, no mercado do Recife, eram negros, africanos, eram mulatos libertos, não havia o menor problema. Nós tivemos nobres no Segundo Império, que não eram brancos, eu não vou dizer que eram negros, mas não eram brancos, eram mestiços. Nós sempre fomos uma sociedade que incluiu, mas nós sempre tivemos um norte. A sociedade brasileira, graças a Portugal, sempre teve um norte. E esse norte era cristão helenizado. Valores da Grécia, valores do cristianismo. Claro que não era uma democracia, mas tinha já os valores de respeito ao indivíduo, e isso o Brasil sempre fez. Desde a época da colônia, nós sempre fizemos. E os valores de, por exemplo, uma eleição. Os vereadores aqui eram basicamente eleitos. Depois o Senado, a mesma coisa. Já era uma pré-democracia, que a República, mesmo de forma atabalhoada, acabou mantendo. Nós sempre tivemos um norte e continuamos a tê-lo. Apesar do que, a partir dos anos 70, quando a USP, Universidade de São Paulo, tomou como motivo a ideia da separação de corpos, que era uma ideia de um sociólogo belga chamado Lévi-Strauss, que deveria se preservar as culturas indígenas, nós passamos a segregar os indígenas. Você vai no norte, isso aí eu posso falar à vontade, porque durante mais de 10 anos eu percorri toda aquela região e conheci. Tudo que os indígenas querem é fazer parte do Brasil. Eles não querem, eles não são um zoológico. Eles não são animais para ficar num zoológico apartado da sociedade brasileira. Eles fazem parte e querem fazer parte da sociedade brasileira. Essa ideia que nós temos hoje é absolutamente artificial e ela faz parte do globalismo. Porque no globalismo, quem manda, e não somos nós, quer todo o lucro para si. A questão da Amazônia é a questão dos minérios, é a questão da biodiversidade, é a questão da água, e quem manda, ou pelo menos mandava, porque agora parece que Papai do Céu se cansou e as águas estão mudando, Donald Trump nos Estados Unidos, as eleições agora na Europa, Suécia, Dinamarca, Itália, acabou de acontecer, Polônia, Hungria, a força de Vladimir Putin na Rússia, a situação da China, a eleição aqui no Brasil em outubro, a eleição que acabou de acontecer na Colômbia, no Paraguai, parece que as águas estão virando, parece que a maré está virando. E aquele grupo que mandou no planeta, ou pelo menos no Ocidente, durante os últimos 25 anos, está perdendo o poder, vista o desespero das mídias sociais e das grandes redes de televisão, que batem e batem e batem e batem em Donald Trump, batem e batem e batem no candidato em primeiro lugar no Brasil e não conseguem derrotá-los. É verdade. Então, é um processo de globalismo que está murchando frente a um processo de globalização que não pode terminar. A globalização ela é muito boa. A globalização é a troca de mercadorias, a troca de commodities, a troca de ideias, a troca de pensamentos, até mesmo a troca de pessoas, mas respeitando as culturas nacionais, respeitando as culturas. O globalismo não, ele não tem respeito por coisa alguma. O globalismo seria, grosso modo, uma volta à Idade Média,
Um grupo que domina e uma grande massa disforme, sem cultura, sem identidade, sem nacionalidade, que obedece. Abobados por um eterno carnaval. Na Idade Média, a invasão árabe à Europa foi uma tentativa de globalismo. Foi, de certa forma foi, a massificação da população. E foi um custo para conseguir contê-los. Né? Na França, a Batalha de Poitiers, a luta na Grécia, ali das ilhas jônicas, que não caíram para os turcos, depois os combates na frente de Viena, não é fácil não. E nós estamos, de alguma forma, a história às vezes se repete em ciclos, né? Não se repetindo os mesmos fatos, mas determinadas circunstâncias que se assemelham àquilo que já passou. Nós temos hoje uma invasão muçulmana na Europa também. Com certeza. Que está mudando o perfil da Europa, né? Com certeza. E se por um lado parte desse grupo foi espontâneo, pessoas fugindo de guerras, e realmente elas têm que ser protegidas, são pessoas e merecem e devem ser protegidas, assim como os venezuelanos, que estão fugindo de uma situação horrorosa na Venezuela, procurando a proteção do Brasil, e o Brasil tem a obrigação de acolhê-los e protegê-los dentro das suas possibilidades. Eu acho que essa é a nossa obrigação como nação maior, mais forte do continente, cuidar dos nossos irmãos quando necessitados, assim na Europa. Por um segundo momento, na Europa, toda essa massa foi utilizada como massa de manobra por grupos de poder, e isso fica muito claro se você analisar o que acontece hoje na Inglaterra, se você analisar o que acontece hoje na própria Espanha, mas basicamente na França e na Alemanha, mas principalmente na Suécia. Na Suécia houve uma mudança de paradigma forte demais, a ponto do governo sueco, Suécia, eu não estou falando de Rio de Janeiro, eu estou falando de Suécia. O governo sueco pediu para que mulheres não andem desacompanhadas após as 22 horas. Em Estocolmo, polícia sueca não consegue entrar em Malmö, a segunda cidade do país. Parlamentares pedindo intervenção militar em Estocolmo nos mesmos moldes que foram feitos no Rio de Janeiro. Eu estou falando de Reino da Suécia. E aí o que acontece? Grupos de extrema direita sobem nas pesquisas e provavelmente vão ganhar as eleições, tanto na Suécia quanto na Dinamarca. O caso da Suécia é muito triste, porque era uma monarquia exemplar e, a partir de 1950, houve uma hegemonia de esquerda que dominou o governo. Por ser uma monarquia parlamentar, os parlamentares de esquerda começaram a se tornar hegemônicos na Suécia. E, aos poucos, eles foram socializando a Suécia, socializando as empresas suecas e socializando o próprio Estado. Então, chegou-se a um próprio ponto pensamento de que o imposto que se pagava era maior do que, por uma matemática louca, o imposto que se pagava era maior do que o sujeito ganhava. Houve casos, por exemplo, e eu posso dizer por testemunha até de um ex-sócio meu que era professor de inglês lá na Suécia, e ele saiu de lá, foi para a Inglaterra, e da Inglaterra veio para o Brasil, e na época eu perguntei a ele, como é que você, vivendo num país como na Suécia, você veio para o Brasil? Então ele falou, mas aqui tem isso era na década de 70, aqui nós temos uma perspectiva de crescer, lá não tem. Imagine você que eu dava aula numa faculdade, numa determinada universidade, ele me falando, e eu ganhava um X, que era pouco. Então, o que eu fiz? Eu passei a ter um segundo emprego, contratei um segundo emprego, passei a dar aula em outro local para aumentar a minha renda. Sabe o que aconteceu com a minha alíquota? Ela aumentou de tal maneira que a soma dos dois salários que eu tinha, o líquido era menor do que eu trabalhando em um. Quer dizer, o socialismo na Suécia chegou a um ponto tal que era praticamente proibitivo o sujeito ter um segundo emprego. Mas o socialismo, ele vive com o dinheiro dos outros, né? Mas foi o que aconteceu. Então, a ponto, inclusive, do sujeito pagar de imposto mais do que fatura. Para você ver como é translocado, como é louco isso. E o que eles fizeram? Tiraram o poder do rei. O rei da Suécia hoje, sabe onde é que ele vive? Em Portugal. A família dele toda está em Portugal.
Aliás, Portugal é a nação mais segura da Europa hoje. Mais segura da Europa. É a mais Então, tranquila e a mais segura. Portugal passou a Grécia nesse quesito. A situação complica um pouco, Prisco, porque além das ideias esquerdopatas, porque não é nem esquerdismo, isso não é marxismo, isso já é loucura. Junta-se o politicamente correto norte-americano. Aí desandou tudo. Então, por exemplo, se uma mulher hoje em Londres sofrer um estupro, que é coisa muito comum na Inglaterra hoje, e ela disser que o estuprador tinha características muçulmanas, ela será processada por crime de ódio. Na cidade de Rotherham, na Inglaterra, façam a busca na internet. A cidade de Rotherham, na Inglaterra, sofreu uma crise de estupros por gangues muçulmanas de origem asiática, com mais de 10 mil meninas sendo estupradas nos últimos 10 anos. A polícia sabia e não fez coisa alguma, porque foi avisada que, dependendo da situação, seria encarado como um crime racial. 10 mil meninas, e essas meninas, para serem estupradas, tinha uma tabela, elas tinham que ser brancas e cristãs. E nada foi feito. Eu estou falando de Inglaterra. Há bairros em Londres, por exemplo, Não se entra. que não entram. É o no-go zone. Na Alemanha também e também na França. Há poucos dias, um oficial do exército francês me disse que os níveis de violência em Marsella hoje são superiores aos do Rio de Janeiro. Um oficial do exército francês me disse isso. Em função da imigração, do radicalismo exatamente, muçulmano. Né? É óbvio que nós não estamos aqui falando de pessoas, nós estamos falando de grupos. Pessoas são pessoas. Você vai encontrar muçulmanos de índole maravilhosa e vai encontrar cristãos de péssima índole. Claro que sim. A questão é o conflito entre as civilizações, como uma interpreta a outra, como esse choque está acontecendo dentro das nações e esse radicalismo. Agora, como você separa o radical do não radical? É muito complicado. É muito difícil. Não há Estado-nação hoje que consiga. A Rússia consegue, mas a Rússia age de uma forma absolutamente imperativa. Lá está dando certo, na China também. Houve um problema na China com um grupo muçulmano. Recentemente, e a saída do governo chinês foi matar o símbolo. Qual era o símbolo? Era a barba. Todo mundo tem que raspar a barba. Não brinca, são 10 anos de cadeia com trabalhos forçados. Rasparam a barba. E nós vamos para esse caminho, o caminho da radicalização? Não é o caminho do Ocidente. Mas se não tiver saída, eu não sei o que vai acontecer com a Europa. Eu hoje tenho muito mais fé na América do Sul, com todos os problemas que nós temos, do que na Europa. Eu acho muito mais fácil a América do Sul resolver seus problemas com um processo de globalização forte aqui no continente, do que a Europa sair da situação da armadilha que ela se enfrenta. Mas nós estamos vivendo também um período de globalismo também. Com certeza. Com certeza. Aqui na América do Sul. Olha, o Canadá tem tentado fazer novos mercados para tentar escapar do mercado americano. 85% da economia canadense está na mão dos Estados Unidos. Só que eles vêm aqui, foram ao Chile, agora estão aqui no Brasil, vão ao Uruguai, e eles querem impor a sua ideologia para fazer negócio. Fazemos negócio com você, desde que na pauta esteja o LGBT e o empoderamento feminino. O Canadá hoje é um país dominado, né? Então, peraí, isso é globalismo. Não, eu faço negócio com você sim, mas você vai ter que aceitar o meu pensamento. Eu não quero. Eu sou brasileiro. Uma coisa que nós temos que fazer, urgente, é perder a síndrome de vira-lata. Nós não somos vira-latas. Nós não precisamos abaixar a cabeça para ninguém. Nem para canadense, nem para norte-americano, nem para ninguém. Nós somos uma nação extremamente forte, extremamente poderosa. Só precisamos ter vontade e vergonha na cara. Mais nada. A que ponto que nós chegamos, né? Mas nós também estamos sofrendo aqui uma influência de grupos radicais muçulmanos, principalmente naquela região lá do Paraná, na fronteira com o Uruguai, com o Paraguai. Com o Paraguai. Essa também é uma situação que preocupa muito a inteligência militar também, né? Essa é uma questão preocupante, mas nós temos uma doutrina nacional, uma doutrina civilizacional de amalgamar esses grupos e acabar diluindo no seio da sociedade. Isso vai acontecer? Eu não sei. Desta vez eu não sei.
Aconteceu até os anos 70 e 80. Agora não, porque é um grupo muito grande, são cerca de 1 milhão de pessoas, ainda mais agora nos governos Lula e Dilma, fronteiras abertas, podia entrar à vontade, a questão até dos haitianos também, que não é tão complicada, mas também houve a questão dos haitianos. De novo, eu tenho que dizer, o Brasil ele pode ser uma nação generosa, ele pode se dar o luxo, mas tem que haver um controle. E o estrangeiro, o imigrante que vem para cá, ele tem que entender que ele não vem para impor a sua cultura, ele vem para aceitar a nossa. Ou ele se torna brasileiro, ou por favor, vá embora. Aqui não é lugar de heleno brasileiro, germano brasileiro, negro, afro-brasileiro, não, aqui é lugar de brasileiro. Aqui nós não temos cor, aqui nós não temos nacionalidade extra, nós somos todos e sempre fomos brasileiros, e temos um norte. Os japoneses vieram para cá e se deram muito bem. Qual o problema dos japoneses? Muito pelo contrário. São brasileiros. Eu mesmo sou comandado no exército hoje por um general japonês que é meu amigo pessoal, que não gosta de sushi. Eu gosto de sushi mais do que ele. Ele gosta de lasanha. Entendeu? É o amálgama brasileiro que dá certo, desde que haja boa vontade e bom senso de todos os grupos. Isso nós temos que ter na nossa base social. Há uma semana atrás eu perguntei a um cônsul russo se um deputado, um senador, pedisse uma intervenção interna de um outro grupo externo na Rússia, o que aconteceria? Ele diria prisão por crime de lesa pátria, de 10 a 20 anos de cadeia, direto. Eu sei o que o senhor está falando, professor. O senhor está falando da deputada que pediu a intervenção dos muçulmanos do Brasil por causa do ex-presidente. Falei exatamente disso. Pois é, na Rússia seria de 10 a 20 anos de prisão direto por crime de lesa pátria. Você não pede nunca que alguém de fora intervenha dentro do seu país. Isso não pode acontecer. Não acontece na Rússia, não acontece nos Estados Unidos, não acontece na China, não acontece na Índia. Não pode acontecer no Brasil. Como é que nós temos aí 2 minutos e meio de programa, como é que você está vendo, qual é a visão que você tem de Brasil hoje, no sistema atual que nós estamos vivendo aqui? Por pior que seja, e está muito ruim, nós temos problemas financeiros, nós temos problemas de emprego, 13 milhões de desempregados, nós temos problemas sérios na política, mas existe gente séria, existe gente muito séria. Eu posso citar 2 nomes para você hoje, de 2 pessoas absolutamente sérias que estão trabalhando no governo federal, carregando este piano até as eleições, que é o general Vilas Boas e o general Sérgio Etchegói. Eu não tenho a menor dúvida, conheço os 2 pessoalmente, atesto a honradez e o patriotismo deles e a seriedade. Sou muito otimista com o Brasil, acho que o Brasil é muito maior do que os seus problemas. O Brasil e a América do Sul, eles têm todas as condições de fazerem o que deve ser feito. Vai depender muito do bom senso da nossa população, agora em outubro. Nós temos que entender que se as pessoas têm direitos, elas também têm deveres. E um dos deveres é de cuidar da própria casa. E nós não estamos fazendo isso há mais de 20 anos. Mas eu sou otimista, muito otimista com o nosso país. Mesmo com o Supremo Tribunal Federal tomando essas decisões últimas, infelizmente, o que se fala hoje, o que se interpreta hoje do Supremo Tribunal Federal é que nós estamos vivendo uma ditadura da capa preta por ministros do Supremo, principalmente 6 ministros contra 5. O Supremo está provando que aquela piada da Marinha Suíça é verdadeira. A Suíça apresentou sua Marinha, mas a Suíça não tem mar. E o Brasil apresentou sua justiça. O Brasil não tem justiça. É uma piada de mau gosto. Mas o Supremo está mostrando que isso é simplesmente verdade. Pois é, e isso pode desencadear uma crise institucional. Eu espero que não, eu rezo que não, que haja bom senso e que a gente consiga levar essa situação até outubro e que quem ganhe, leve, assuma em janeiro e nos dê um norte. A nação precisa de um norte. E esse jogo democrático que nós temos é meio complicado, até mesmo para se administrar. É bastante complicado, mas nós temos hoje travas constitucionais, temos uma série de problemas, não sei. Mas podem ser resolvidos, podem ser resolvidos. Nós não temos problemas que não possam ser resolvidos. Eu sou muito cético com essa realidade que está aí. Enfim, vamos ver, né? Como sou cético também com
o destino da seleção brasileira nessa Copa do Mundo aí. Quanto a isso, a Argentina já não mostrou hoje, né? A Argentina já mostrou, né? Pois é. Meus amigos, o programa está encerrado, nosso tempo acabou. Eu agradeço a audiência, agradeço também aqui ao Fábio a gentileza dele de vir participar do nosso Eu que programa agradeço. hoje. Não esqueçam, para quem não assistiu esse programa integralmente, domingo, 9 horas da manhã, a reprise. Uma boa noite a todos.